eu quero aqui até já sinalizar para esta igreja a visão que Deus tem nos dado. Uma visão, como eu disse, nós estamos olhando lá na frente. E é com muita alegria que nesta noite eu quero convidar para ser a porta-voz de Deus aos nossos corações nesta noite. Ela falou: tio, é a primeira vez que eu vou pregar num culto oficial da igreja. Eu falei: então é o começo de muitas outras vezes que você vai pregar naquele altar. Talvez para vocês seja, vocês entendam, mas não talvez na inteireza, na totalidade que eu como tio, né, posso entender e enxergar o que Deus nos faz enxergar, né? O alcance do que Deus nos faz ver. Então eu creio que essa noite é uma noite muito especial, uma noite muito especial. E eu quero aqui com muita alegria, com muita tranquilidade no meu coração, até um pouco envaidecido, porque é minha sobrinha, quero convidá-la aqui. Cadê? Vem cá, meu amor. Além de uma mensageira porta-voz, é muito linda, né? É muito linda, né? Então, os gaviões aí, eu tô só, né? Teve um que tentou se aproximar, eu já coloquei para correr. Coloquei para correr. Mas é uma serva de Deus, ministra louvor desde criança. Quantos conhecem e amam esta jovem? Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Então ela hoje vai estar compartilhando a palavra de Deus ao nosso coração. E eu tenho certeza, ela faz parte do GTP, né? O grupo de pregadores, né? Então, estamos felizes, porque tem um grupo de pregadores aí que estão sendo treinados toda semana, todo mês, né? Todo mês, né? E tem sido uma bênção. E ela hoje vai estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Quantos creem que Deus tem uma palavra para o nosso coração, para o seu coração nesta noite? Diga: eu creio. Estenda a sua mão. Senhor, aqui está a tua filha, meu Pai, esta jovem, a Jennifer, meu Pai, a quem o Senhor tem escolhido desde o ventre de sua mãe, meu Pai, e tem dado muitos talentos a ela. Oh Deus, eu quero te louvar e te glorificar por tê-la, meu Pai, como minha sobrinha. E eu tenho certeza, Pai, que ao longo da sua caminhada ela tem sido preparada. E talvez ela pensasse, meu Pai, que o ministério exclusivo seria o ministério de louvor. Mas o Senhor a tem chamado para pregar a tua palavra. O Senhor a tem chamado para ministrar, meu Pai, aos corações. E nesta noite, Espírito Santo, usa a tua filha, usa esta jovem com autoridade. Que ela seja, Pai, uma das jovens dentre tantos que estão aqui, meu Pai, que também estarão ocupando este altar para pregar a tua palavra, que estarão também sendo enviados por ti para pregar a tua palavra, que não será apenas ela, meu Pai, mas muitos jovens que aqui, cujo coração arde e que tem a chama, ó Deus, por amor às vidas, que tem a chama do ide, do pregar, do anunciar, de fazer discípulos em seus corações. Assim, meu Pai, nós abençoamos a tua filha e já te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem para nos dar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. De pé vamos receber a Jennifer. Amém? Tem água? Tá. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Mesmo de pé, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos, no capítulo 6. É um texto breve, do versículo 22 ao versículo 23. Quantos acharam, digam amém. Vamos ler então. Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor.
Eu venho aqui, Senhor, primeiramente te entregar tudo que há em mim, aos teus pés, Senhor. Eu não sou nada, não sou ninguém, mas eu quero ser, Senhor, um canal aqui nesse lugar. Jesus, de palavra, Senhor, para o teu povo. Senhor Jesus, e da mesma forma, Senhor, que Jesus irá confrontá-los, ensiná-los, curá-los nessa noite, eu peço, Senhor Jesus, confronte a minha vida também, pois eu também estou aqui, Senhor, para receber inteiramente de Ti. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos e coloco a vida do Teu povo que está aqui disposto a ouvir a Tua palavra. Senhor, conduz esse culto, Senhor, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu não vou me estender muito hoje, é uma palavra breve, mas bem específica. Eu não podia falar aqui de avançar e conquistar, eu não podia falar de alinhamento a um propósito de Deus, sem antes falar da santificação. Afinal de contas, nada é conquistado, a gente não consegue avançar em nada sem a santificação, porque a santificação é a porta que você abre para você ter um nível de intimidade muito grande com o Senhor. E você só consegue avançar e conquistar quando você tem um nível de intimidade com o Senhor em um nível elevado. Ninguém consegue avançar em conquistar nada sem ter um capitão, sem ter um líder te direcionando. Porque é o líder que recebe o dom divino para poder guiar e conduzir o seu povo. Então, aqui nessa palavra, quando eu encontrei ela, na verdade, eu estava procurando uma mensagem e eu estava vendo vídeos e vídeos e vídeos falando sobre santificação para não chegar aqui com uma palavra qualquer. E eu estava vendo a ministração do pastor Luciano Subirá, é um pastor que eu gosto muito de ouvir as suas mensagens. E ele leu esse texto falou muito ao meu coração. E ele aqui está se remetendo a uma santificação completa. A gente só consegue conquistar, a gente só consegue avançar quando dentro de nós há uma santificação completa, uma santificação plena. E lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, vai dizer: e o Deus da paz santifique o vosso seu interior e todo o vosso, você pode repetir comigo? Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como haver uma santificação completa sem você entender esses três elementos. Não dá para santificar só o corpo sem antes preparar o espírito e a alma. Não tem como você preparar a alma, as suas emoções, sem antes santificar a sua carne e o seu espírito. Porque isso daqui é um pacote completo. E o pacote só é completo quando há santificação. E por que a gente fala tanto de santificação? Porque a santificação ela faz parte de um projeto de Deus em nossas vidas. Um projeto que tem início, é um projeto que tem meio e é um projeto que tem fim. Lá no português a gente aprende os tempos verbais. A gente conhece, né? Quem está estudando, quem já estudou sabe que os tempos verbais, eles são ligados, eles são mencionados a partir dos seguintes tempos: passado, presente e futuro. E lá em Romanos, Paulo consegue colocar esses três tempos agindo em uma frase só. Mas agora que vocês foram libertados e se tornaram servos de Deus, ele está dizendo aqui de algo que já aconteceu. De pessoas que já foram salvas por Cristo, que já aceitaram a Jesus e hoje se tornaram servos do Senhor Altíssimo. Então aqui ele está se remetendo ao passado, de algo que já aconteceu. Ele vai continuar seguindo: tendes o vosso fruto para a santificação. É um processo que está acontecendo, algo que está acontecendo agora no presente. Hoje é um processo que está acontecendo. Tendes o fruto da santificação. No final do versículo ele vai dizer: e por fim a vida eterna. Ele está se remetendo a algo que a gente ainda vai conquistar, que é a salvação. É o dia que nosso noivo virá nos buscar. É o dia que a igreja irá subir ao céu e reinará com Jesus lá. É muito importante a gente entender que esses são os três tempos de salvação. E esses três tempos de salvação são repetidas várias vezes na Bíblia.
E há uma frase, eu não sei quem escreveu essa frase, quem começou a dizer isso, mas quem aqui, eu acredito que todos conhecem essa frase. E é uma frase muito importante que o cristão, eu acho que você que está aqui nessa noite, você que está assistindo essa live, você todo dia deve se lembrar dessa frase. Que nós fomos salvos, e nós estamos sendo salvos, e que nós seremos salvos. Porque a santificação, ela é um fato consumado, ela é um processo, e ela é uma promessa. Quando a gente está falando que nós somos salvos, que nós fomos salvos, nós estamos justificando algo em nossa vida. O dia que nós viemos aqui, dobramos os nossos joelhos, ficamos diante a um altar, diante de Deus, diante dos homens, e assumimos um compromisso de noiva com o Senhor. Nós estamos falando aqui que nós somos salvos por Cristo. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, vai dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então é loucura para os homens poderem entender o que Deus fez nas nossas vidas. É loucura para os homens estarmos aqui pregando sobre alguém que morreu na cruz e ressuscitou, porque é loucura mesmo. Como que um homem que morre, fica 3 dias sepultados, se levanta, ressurge do nada e diz que veio para salvar e libertar o seu povo. Ele diz para os fariseus: eis que tem um templo e ele será destruído, mas no 3º dia ele se levantará. Só quem é salvo em Cristo entende que ele estava falando dele mesmo. Porque até hoje pessoas questionam como que pode um povo de Deus, no meio da pandemia, prosperar, continuar firme e fiel. Não há explicação. É a salvação, é a santificação do Senhor em nossas vidas. Quando nós falamos que nós estamos sendo salvos, nós falamos aqui que estamos em um processo de santificação. E a salvação é um fato consumado, então ela é um processo. À medida que progressivamente estamos sendo transformados por Cristo. Quando nós estamos falando aqui que nós estamos sendo salvos, é porque nós estamos sendo moldados até nos tornarmos plenamente a imagem e semelhança do nosso Criador. Lá em 2 Coríntios vai dizer: o propósito eterno de Deus não é apenas nos levar para a glória, mas nos transformar em imagem do Rei da Glória. O objetivo do Senhor, antes de te levar no céu, é ver que as pessoas que estejam aqui na terra vejam em você a imagem, a semelhança do seu Criador. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Ele criou você baseado nele. Olha que coisa linda. A maior prova de amor, uma das maiores provas de amor, não foi só quando ele se entregou na cruz, mas foi quando ele nos criou para sermos imagem e semelhança dele. A maior prova de uma pessoa, quando ela está santificada. A maior prova de que ela está livre para viver a palavra do Senhor é quando ela está sendo santificada. Lá, gente, hoje eu vou passar a Bíblia toda, tá? Eu vou fazer a gente vai ler aqui a Bíblia bastante vezes aqui. Lá em Mateus, no capítulo 5, 8, vai dizer assim: assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos, uma pessoa salva é conhecida por uma vida transformada. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto não houver transformação interior, física, emocional, mental, não tem como haver santificação. Então, para você ter uma vida de santificação completa, você precisa ser transformado. Você precisa viver uma transformação. O que meu pai vivia dizendo para mim é: Jennifer, você tem que todo dia se olhar no espelho. Todos os dias você deve olhar no espelho. Olhar as suas qualidades e seus defeitos. E as suas qualidades você deve aperfeiçoar todos os dias. E os seus defeitos você deve mudar. Até você se transformar uma pessoa completamente formada e moldada e transformada e semelhante ao Senhor. Para que um dia você possa ser dignamente entrar no céu. A melhoria contínua na vida de um cristão deve perdurar até o final da sua vida.
Por isso que ele fala de transformação o tempo todo. Transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos. Porque a transformação, ela te renova, ela te muda, ela mostra as suas falhas, os seus erros e aperfeiçoa aquilo que já é bom na sua vida. Por isso que quem é bem-sucedido na sua vida, ela busca todo dia uma melhoria. Ela não se conforma, ela não se contenta só com o que ela tem, com o que ela já é boa. Ela progride todos os dias, ela se atualiza, ela se transforma, até ela chegar na estatura de um varão perfeito. Quando a gente fala que nós seremos salvos, nós estamos falando aqui da glorificação, e isso aqui é uma promessa. No dia que Jesus vier, na sua segunda vinda, nós seremos transformados e receberemos um corpo glorificado para um dia habitarmos com o nosso noivo. É muito importante que a gente entenda esse processo até chegarmos a uma santificação completa. E isso é um processo para a salvação, como eu disse antes. É um processo para que nós um dia possamos ser dignos de habitar junto com Ele. Eu nunca vou me esquecer da última ministração do meu pai aqui. Era num culto de manhã, na Santa Ceia. Ele falou assim, Jesus vai voltar. Com Covid, sem Covid, Ele vai voltar. Individualmente ou coletivamente. Quantos lembram? Quantos estavam presentes nesse dia? Ele vai voltar. Coletivamente ou individualmente, mas Ele vai voltar. Mas teve uma frase muito importante que Ele falou. Mas você está preparado? Quantos estão preparados para receber o Senhor no dia da sua vinda? Isso é muito importante. Sabe por quê? Pode parecer que está distante, para alguns pode parecer que está perto. Mas ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Ninguém tem a certeza completa. Cientistas estudam, historiadores tentam comprovar algumas teses, mas não tem como o Senhor virá como ladrão de uma forma inesperada. E você vai esperar até quanto tempo para se santificar? Vai esperar Ele voltar? Vai viver a tribulação aqui nessa terra? Vai esperar isso tudo acontecer para um dia você poder encontrar o seu noivo? Lá em Levíticos, no capítulo 20, do versículo 7 a 8, vai dizer: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, e aguardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando a gente lê o Pentateuco, os primeiros 5 capítulos, os primeiros 5 livros da Bíblia, a gente vê Deus o tempo todo, cobrando ao povo e à nação de Israel: se santifica, se prepara. Você não pode entrar em Canaã de qualquer forma. Você não pode entrar lá dentro de qualquer maneira. Se santifica, se prepara para você receber aquilo que eu te prometi. Então Deus fala o tempo todo: se santifica, se santifica, se santifica. E o povo pecava. Aí Deus falava assim para eles: Moisés, olha só, Josué, peça para o meu povo se santificar, porque amanhã eu estarei falando com eles. Se você ler a Bíblia, você vai ver que é dessa forma. Cada vez que o povo pecava e Deus queria falar com eles, Ele falava assim: se santifica. Fala para o povo se santificar. Quem é casado, não tenha relações, não vista qualquer coisa, não coma qualquer coisa, não pense de qualquer forma, não haja de qualquer maneira. Se santifica. Sabe por que Ele falava para Deus? Sabe por que Deus falava para o povo que era para se santificar? Porque a gente não pode receber a Deus de qualquer maneira. Não tem como receber a Deus de qualquer maneira. Aí sabe o que eu vejo? Sabe o que eu encontro? Eu agora liderando adolescentes me mandando mensagem falando assim: Jennifer, eu oro, Jennifer, eu me consagro, Jennifer, eu me preparo, eu busco, eu ouço música, eu canto louvores, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu não sinto a presença de Deus. Como que está o teu quarto quando você vai orar a Ele? Quando você vai buscá-lo?
Sabe o que o povo de Israel fazia? Lavava as suas vestes, arrumava toda a sua casa. O povo preparava o arraial inteiro para receber a Deus. E você quer entrar no Santos dos Santos de qualquer maneira? Não é assim que as coisas funcionam. Nós estamos falando de um Deus, e de um Deus altíssimo. Você não recebe a visita na sua casa quando a sua casa está de pernas para o ar. A minha mãe, vou expor ela aqui agora. Ela, gente, e ela chega a dizer não. Quando a casa está bagunçada, não vai vir. Porque quem é zeloso com o seu lar não deixa a visita chegar e deixar a sua casa de qualquer maneira. Você é templo do Espírito Santo e o Senhor é a visita. Como é que está você? Como é que está o seu quarto? Como é que está o seu lar? Você se preparou? Você orou? Você se limpou? Não tem como entrar na presença do Senhor. Não tem como buscar a santificação de qualquer maneira. Deus não é uma pessoazinha qualquer que você chega, conversa e fala de qualquer forma. Não é. Ele é Deus. Ele é Pai, Ele é justiça, Ele é Deus, Ele é soberano. A gente não pode receber o Senhor de qualquer maneira. Nós estamos falando aqui de um processo de santificação. Nós vamos passar por uma semana de santificação. E você vai ver o tempo todo as pessoas falando aqui de santificação. Vai falar de alinhamento, de propósito? Vai falar de avançar e conquistar? Vai. Mas isso só acontece com a plena santificação, porque Deus não dá algo que Ele tem preparado para qualquer um, de qualquer maneira. Ele conhece cada um dos seus filhos. Foi Ele que nos formou. Ele sabe quando nós estamos preparados e capacitados para receber aquilo que Ele prometeu para nós. Antes de Deus recolher Moisés, Ele dá instruções a Moisés, porque Ele estava preocupado com a nova geração que iria entrar na terra prometida. Ele vai falar assim: Moisés, dá as instruções para o meu povo. E quando você vai ler lá no Pentateuco, porque é repetido várias vezes, no GDP, eu acho que foi uma das fases mais difíceis do GDP, foi de você estudar o Pentateuco, porque o Pentateuco é muito complexo. Chega uma hora que é muita lei. Mas quando você vai lendo livro por livro, e você vai estudando versículo por versículo, você vai vendo que a importância de Deus repetir algo o tempo todo. E por que Deus repetiu o tempo todo as mesmas coisas? Às vezes Deus repete a mesma coisa para você o tempo todo e você reclama. Meu irmão, se você entendesse aquilo que Ele estiver falando, Ele não iria repetir o tempo todo. É por isso que Deus, Ele tinha essa preocupação. Ele tinha uma preocupação da nação entrar de qualquer forma. Ele tinha medo. Ele não queria que o povo perdesse aquilo como seus antepassados perderam. O povo de Israel teve que ficar peregrinando por mais 40 anos até que todos morressem, só a nova geração entrasse. Aí eu vou repetir as mesmas palavras do pastor Robson ontem. Vai esperar a nova geração conquistar a terra prometida lá do outro lado da rua? Vai esperar? Vai todo mundo aqui ter que morrer para aquilo dali ser conquistado? Não tem como. Não tem como. Isso é uma promessa que foi feita para nós. É para nós recebermos. É para nós conquistarmos. Então Deus fala para Moisés: dá as instruções para o meu povo. E Ele fala o tempo todo para Moisés: crie na minha geração um caráter de fidelidade, devoção e santificação a mim. Mas por que Ele fala isso? Porque eu encontrei dois pontos muito importantes aqui da santificação e do porquê nós devemos santificar. Primeiro, porque o ato de se santificar é o ato de se separar, é o ato de se abster. É de você ficar totalmente, vou falar aqui, dentro de uma bolha. Que se for para se santificar e se é para se separar, então vamos se separar de uma forma direita. Não dá para fazer jejum e tentar substituir aquilo que você está tentando tirar para você naquele momento
como algo que é uma necessidade, que é importante, que te gera sacrifício. Não tem como. Aí tu tira o Netflix, aí tu vai assistir o YouTube. E aí? Que ato de se separar é essa? Separação 2.0? Não tem como. O ato de se separar é você totalmente ser exclusivo para Deus naquele momento. Senhor, eu sou teu. Mas olha só, eu tenho a minha vida secular, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus estudos, eu tenho meus compromissos com a igreja, eu tenho meus compromissos com a minha vida. Senhor, eu tenho tudo isso. E eu sei que o Senhor me entende, mas agora é o ato de me separar. Eu preciso me santificar, eu preciso entrar no Santo dos Santos e falar contigo. O ato de se separar, de se tornar exclusivo apenas para Deus. Outra coisa aqui que eu vejo muito importante na santificação é porque a santificação, ela testemunha o seu compromisso com Deus. A partir do momento que o povo de Israel, ela se santificava, ela estava mostrando para Deus, eu tenho um compromisso contigo. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei. E eu me arrependo. E é por isso que eu estou aqui me santificando, porque eu tenho um compromisso, uma aliança contigo, Senhor. E quando isso acontecia, testemunhava o povo de Deus como uma nação santa e separada por Ele. Por isso que o ato da santificação é tão importante. É um ato de se separar que demonstra compromisso com o seu Senhor, que sela aquilo que você um dia veio aqui no altar, se ajoelhou falando, Senhor, eu estou aqui, reconhecendo que o Senhor é o meu único, suficiente Salvador, então eu me santifico, porque eu tenho compromisso contigo. A santificação é muito mais do que você jejuar e ficar lá na sua casa orando, jejuando. É o ato de compromisso. É um ato de separação, de exclusividade para Deus. No Velho Testamento, a santificação, ela tem 2 pontos, 2 sentidos. A gente fala de um ponto de santificação de exterior e íntimo. Esse ato de santificação exterior, a gente está falando de um ato cerimonial. Esse ato cerimonial era quando os sacerdotes pediam ofertas ao povo, ofertas queimadas, rituais de sacrifício, enfim. Eram rituais de dedicação a serviço de Deus. Mas o ato íntimo de santificação, lá no Antigo Testamento, fala de uma santificação moral e espiritual. Ele está falando aqui para o homem e para a mulher, que é criado à imagem e semelhança de Deus, para serem chamados para cultivar a santidade do caráter de Deus em suas próprias vidas. Lá em Levítico vai dizer assim: também um homem que adulterar com outra mulher, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Sabe por que ele estava fazendo isso? Sabe por que ele mandava matar mesmo? Sabe por que ele fazia morrer? Porque não podia haver pecado no meio do seu povo. Parece que Deus é muito duro nessas horas, mas não é. Não tem como um povo ser santo e santificado se tiver pecado no meio do povo. Quando Josué conquista Canaã junto com o povo de Israel, e ele separa tudo bonitinho lá, todas as tribos, onde cada uma vai colocar. Aí Deus fala assim, Josué, vou te recolher, vai se despedir do povo. Aí ele vai lá e se despede do povo, dá as instruções como Moisés deu. Mas ele no final ele fala assim, Deus dará paz aos povos vizinhos dos seus inimigos que estão rodeando Israel. Mas não é por causa disso que vocês devem ser amigos, terem compromisso, se relacionarem. Sabe por quê? Aquilo que é imundo, aquilo que vai corromper tudo aquilo que Deus criou, não é nem para você ter amizade. Jennifer, você está sendo muito religiosa. A Bíblia então é religiosa, então. E eu sigo o que está na Bíblia. Então, se a Bíblia é religiosa, eu também sou. A Bíblia está falando, não se mistura.
Não se mistura. Eu vou dar paz. Eu vou dar paz, mas me obedeça. Não se mistura. Por isso que Deus fala, não se casa ímpio com crente, para não haver julgo desigual. Porque você vai viver uma vida de contenda dentro da sua casa. Jovem, adolescente, não é normal você ter confusões dentro da sua casa. Se você vai procurar alguém para casar um dia, procura alguém que está aqui dentro. Alguém aqui dentro para você não ter problema no dia que você for casar. Eu não sou casada, mas o meu pai sempre dizia isso para mim. E muito mais do que ele dizer, muito mais do que ele falar alguma coisa para mim, a Bíblia relata e retrata o tempo todo. Não tem como misturar a santidade com o profano. Não tem como. Não tem como você trazer o mundo para dentro da igreja. Tá querendo atualizar o evangelho agora? Não existe esse papo de atualidade dentro do corpo de Cristo, não. A Bíblia é a Bíblia e ela não muda. Então eu sigo o que está aqui. Ah, porque é muito preso, é muito fechado. Ah, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Ah, é, meu irmão? Então você não serve para ser crente mesmo, não. Sinto muito. Você está querendo adaptar a Bíblia ao seu modo de vida? É isso? Porque não dá. Porque a Bíblia fala que eu sou. Você pode dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, se ela diz que eu devo andar de uma forma, eu vou andar. Se ela fala que eu tenho que me vestir de alguma maneira, eu vou me vestir. Se ela está falando que eu não devo usar, então eu não vou usar. Não tem como misturar a santidade com o profano. Por isso Deus te chama para a santificação. Ele te chama para se santificar. Porque para viver uma vida plena com Cristo, você precisa se santificar. E a santificação é a chave que abre a porta para um nível de intimidade profunda com o Senhor. Quer se santificar? Bom, não tem um manual. Não tem uma forma certa para a santificação. Não há algo tipo, faça isso, isso, isso e aquilo. Mas eu gostaria de dar um exemplo para vocês aqui de uma pessoa quando ela busca santificação. Uma pessoa quando ela está buscando santificação, ela prepara todo o terreno. O seu quarto, ela limpa, ela arruma tudo. Ela veste a sua melhor roupa. Ela entra no nível de intimidade ali com o Senhor. Mas ela não chega falando assim, Senhor, perdoa pelos meus pecados, por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz, por tudo que eu pensei. Senhor Jesus, abençoa a casa. Senhor Jesus, abençoa a igreja. Abençoa Jesus o povo. Abençoa... Ele não faz assim. Sabe como é que ele faz? Senhor, eu reconheço que a minha natureza carnal me impede de ter um nível de profundidade contigo. Por isso que eu te peço, meu Deus, me molda conforme o que o Senhor quer. Porque a santificação, como eu disse antes, ela precisa, antes de você conquistar a santificação, você precisa ser transformado. A santificação, ela traz transformação. Mas a santificação, ela só vem para as pessoas que estão dispostas, totalmente dispostas a serem transformadas, a serem mudadas, a serem moldadas por Cristo Jesus. O meu tema, o tema da mensagem não mudou, mas eu só inverti as palavras. O tema da mensagem hoje, essa noite, é alinhando-se ao propósito de Deus para avançar e conquistar. O Números, no capítulo 13, no versículo de 1 a 3, vai dizer assim: E disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças de filhos de Israel.
E lá no versículo 16 vai dizer assim: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Eu achei muito interessante aqui, muito interessante, esse ato de Moisés mudar o nome de Josué. Mas sabe por que Deus mudava o nome? Deus permitiu aqui que Moisés mudasse o nome de Oséias para Josué. Mas sabe por que Deus mudava o nome de pessoas? Porque o ato de mudar o nome era o que Deus significava, era o que Deus queria, era uma transformação completa na vida daquela pessoa. Sabe por que Deus mudava o nome? Porque o nome naquela época tinha uma força muito forte. Nome naquela época significava característica, aquilo que te identificava. Aquilo que mostrava o que você é, de que família você pertencia, se você era qualquer pessoa ou se você não era, se você era uma pessoa importante, se você era uma pessoa influente, ou se você era uma pessoa de um caráter ruim. Então o nome ele tinha um valor muito grande, muito importante naquela época. E dar nome a algo, a alguém, demonstrava autoridade. Então quando Deus, que é constituído de toda a autoridade do mundo, ele vai dizer assim, ó: você não é mais Oséias. Você é Josué. Você não é mais Abraão. Você não é mais Abrão. Você agora é Abraão. Você não é mais Sarai. Você agora é Sara. Deus muda o nome para que haja uma transformação de vida. Então ele vai começar a moldar a vida daquela pessoa. A partir desse momento, Deus começa a preparar a Josué para a partir do momento que Moisés subisse e fosse recolhido pelo Senhor e Josué continuasse aquilo que o Senhor tinha parado na vida de Moisés. Outra coisa muito importante que eu vejo aqui na vida de Josué é que quando ele assume o cargo de liderança dele, deixa ela assim, ó: seja forte, seja corajoso. Lá em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao 2, vai dizer assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. O que ele está falando aqui? Dispõe-te. O que ele está falando? Abandona tudo. Tudo que você tem. Tudo aquilo que você tem com compromisso, agora você é totalmente meu. Não tem como você se aliançar a nada agora, a não ser comigo. Então, se dispõe de tudo. Se livra de tudo. Porque agora você vai ter que passar pelo Jordão. Tu e este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. E lá no versículo 9 ele vai dizer assim: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está falando: seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não se espante com as adversidades que a vida vai trazer. E nem o que eu vou fazer. Sabe por quê? Uma vida de santificação plena e completa, quando você atinge ela, você também tem que ter a sabedoria e a maturidade para entender que Deus ele age da forma como quer. E você não pode se espantar com aquilo que Deus faz, porque aquilo que Deus faz é extraordinário e incompreensível. A gente não entende de primeira, a gente nunca entende de primeira o que Deus faz. Ele até avisa, mas ele às vezes não dá com certeza aquilo que ele vai fazer. Porque nossa mente nunca vai chegar ao nível do Senhor. A gente vai questionar, a gente vai perguntar por quê. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E não é assim, Senhor, não dá para fazer dessa forma. Não, tem que agir da forma como Ele quer. Deus será a sua força. Mas quem tem que ter bom ânimo é você. Ele não fala para Josué assim, ó: seja forte e corajoso, porque eu vou te dar bom ânimo. Não, ele fala: seja forte e corajoso e tenha bom ânimo, porque você que tem que alcançar isso. É todos os dias. Você deve levantar, erguer a sua cabeça e falar assim: estou preparada para as adversidades dessa vida. Sabe por quê? Nada disso me abala, porque um Deus que é a minha força, é a minha coragem, é por Ele que eu sigo em frente. Lá em Josué, no versículo 11 a 20, vai dizer assim: o Senhor Deus fez com que os moradores dessa cidade... isso aqui é muito importante. Antes de eu ler esse versículo aqui,
A gente fez agora um último trabalho no GDP sobre o livro de Josué. E eu achei muito interessante esse capítulo 11, porque terminou falando de todas as batalhas, de todos os reis que Josué e Moisés tinham vencido. Só que aí Deus fala algo muito importante aqui, que eu achei assim, meu Deus do céu, como é que pode, né? A gente não entende mesmo o que Deus vai fazer. E eu demorei um tempo para poder compreender isso daqui. Eu falei assim, ele falou assim: o Senhor Deus fez com que os moradores dessas terras, dessas cidades, teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos sem dó e nem piedade. Tem noção que a cada vez que o povo se preparava para marchar e conquistar as terras, Deus endurecia o coração do povo? Não fez igual com o faraó? Eu ficava assim, Senhor, não seria tão fácil o Senhor entregar de bandeja? Aliás, não era uma terra já sua? Não era uma promessa? Já não era sua essa terra? Já não é do teu povo, dessa nação? Por que tanta guerra? Não seria mais fácil o povo só entrar na cidade e o povo olhar, se submeter, se curvar, ou fugir, ou fazer alguma coisa, enfim. Mas eu li a história de Raabe. Raabe foi a prostituta lá da cidade de Jericó que ajudou os espias de Josué a fugirem da cidade de Jericó. Eles foram até cuidados por ela quando eles estavam lá dentro espionando. Mas sabe por que Raabe ajudou? Sabe por que Raabe estava lá e conservou aqueles homens em vida? Ela até a ponto de enganar o rei, ela enganou. Ela se colocou nesse lugar de extremamente medo, talvez até colocando a sua família em risco. Ela se colocou em risco por aqueles homens. Mas sabe por que ela fez aquilo? Porque a cada vez que o povo de Israel, eu acho isso muito interessante na fala dela, a forma como ela fala de Deus ali. Cada vez que o povo de Israel avançava, todas as cidades, nações daqueles lugares lá de Canaã ficavam sabendo dos feitos e das maravilhas de Deus. Mas Raabe, ela não se impressionou, não foi o que cativou ela, o mar vermelho se abrindo, chuvas de pedra caindo, o sol parando, a lua parando, a coluna de fogo descendo. Não foi isso que as impressionou, mas foi o cuidado e o zelo de Deus pelo seu povo. Sabe por quê? Porque naquela época, aqueles demônios, porque eu não consigo nem chamar de deuses aquilo lá, aqueles demônios que aqueles povos adoravam, pediam pessoas como sacrifício para abençoar o povo na época. Enquanto Deus zelava e cuidava pelo seu povo e não pedia nada em troca. O povo apresentava sim sacrifícios, ofertas, sim, mas eu nunca vi Deus pedindo um humano como sacrifício. A gente viu sim em Abraão, lá quando ele pede Isaac, mas ele fez isso daí para uma prova de fidelidade de Abraão. Porque depois de Abraão ter recebido a sua promessa, ele queria saber se Abraão se permaneceria fiel ao Senhor, mesmo depois de ter recebido a sua promessa, ter recebido o seu presente tão esperado. Então Raabe se apaixonou pelo Deus de Israel. Ela se apaixonou e ela falou assim: eu quero esse Deus também. O Deus que vai cuidar de mim, que vai zelar pela minha vida, que vai me amar incondicionalmente. Eu quero esse Deus também. Aí ela assume um compromisso com a cidade de Israel. E as muralhas eram tão grandes, tão grandes, tão grandes. E tão inabaláveis aos nossos olhos. Mas nós temos um Deus tão grande, tão poderoso. Tão poderoso. Que todas as muralhas caíram. Menos a casa de Raabe. E a casa de Raabe, ela era encostada no muro de Jericó. Ela era encostada. Então não tinha como, olhando em estatura assim, para quem vai construir um lugar
Quem aqui é arquiteto, quem sabe engenharia, que sabe, vai entender o que eu estou falando. Não tem como destruir um lugar sem você abalar toda aquela estrutura. Só a casa de Raabe permaneceu de pé. Tem noção do que Deus fez? Eu acho isso impressionante. Nós temos um Deus que zela pelas nossas vidas. Nós temos um Deus que cumpre em nós a sua palavra. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora nesse momento. Eu gostaria que você colocasse de pé. Eu já estou aqui no final. E o terceiro ponto muito importante que eu gostaria de deixar falado aqui, que eu não posso deixar de falar, é que Deus nunca vai deixar você conquistar a terra prometida se você não estiver sarado ainda. O povo de Israel foi escravizado por 40 anos, foi libertado, passou pelo deserto e por conta de tanta murmuração, Deus os condenou a mais 40 anos, até que todos morressem, e sua próxima geração entrasse na terra prometida. Aí eu te pergunto, até quando as suas feridas te impedirão de conquistar aquilo que o Senhor te prometeu? Até quando? Pessoas amarguradas morrem no deserto. Pessoas desesperadas se perdem no meio do caminho. Mas sabe que o salmista diz lá no capítulo 125? Que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas se permanecem para sempre. Sabe por que ele compara quem confia no Senhor, quem tem fé, como um monte? Primeiro, porque um monte, ele é inabalável. Ele é inabalável. Ele é inabalável. Pode vir o que vier, pode vir a tempestade que for, a rocha pode até se deteriorar, mas na sua essência ela ainda é um monte. Ela não se abala, ela não se perde por conta das dificuldades, ela não se permite cair por conta do vento que vem. Segundo ponto muito importante aqui, do porquê que o salmista compara as pessoas que têm fé com um monte, é porque só quem está lá no topo, alinhado com o Senhor, consegue ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo. Quem já andou aqui de avião sabe que quando você está lá no alto, você olha para as cidades, você olha para os estados e vê algumas luzezinhas piscando, que são prédios, são casas, são monumentos grandes e iluminados. É assim que uma pessoa, quando está alinhada com o Senhor e está preparada para avançar e conquistar, ela tem uma visão ampla. Ela olha para essa luz e fala assim: é só mais um obstáculo, porque eu tenho um Deus que vai me ajudar a avançar. É o Deus que me dará a força para conquistar. É o Deus que estará comigo para avançar e conquistar aquilo que Deus tem prometido a mim. Quer se alinhar, quer avançar, quer conquistar? Santifique-se, se prepare, porque aquilo que o Senhor vai trazer para cada um de nós é grande. Mas enquanto você não estiver preparado para receber, você não vai avançar nunca. Você vai achar que dando um passo para frente, um de cada vez, você vai achar que está avançando. Meu irmão, não é assim que funciona nos planos do Senhor. Deus não age dessa forma. Deus não age dessa maneira. Se santifica, se alinha, esteja preparado para aquilo que o Senhor quer. Ontem de noite, eu fui terminar a minha mensagem e eu estava orando, até que eu consegui terminar a mensagem. Mas eu ainda não estava conformada. Eu não estava conformada ainda com o que estava aqui. Falava assim: Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer falar com o seu povo? Aí eu orei de noite e deitei na cama. Gente, eu não estou mentindo aqui. Quando eu deitei na cama e fechei os meus olhos, eu senti como se tivesse um caixão me envolvendo. Como se eu estivesse dentro de um caixão. E eu abri os meus olhos assim, e eu não vi nada, mas a sensação é de que como se eu estivesse
dentro de um caixão e eu comecei a repreender. Eu levantei da cama e eu comecei a repreender. Aí eu, de noite, enquanto eu estava dormindo, eu tive um pesadelo. E esse pesadelo eu não vou contar aqui porque ele é muito pessoal, mas eu não tive nem coragem de contar para minha mãe isso. Não tive coragem de falar. Porque Deus tratou tanto comigo naquele sonho. Não foi um pesadelo, eu acredito que foi uma revelação, porque Deus tratou muito comigo naquele sonho. Só que eu acordei muito amargurada. Eu falei assim, Senhor, hoje eu estou vindo aqui trazer uma mensagem, é assim que o Senhor vai deixar eu acordar? E eu lembro que eu desesperada, eu mandei mensagem para minha líder e falei assim, Tamires, eu estou sentindo isso, isso e isso. Eu acordei e tive esse sonho e foi assim. E ela ainda não tinha me respondido, ela não tinha visto a minha mensagem. Aí eu me arrumei, fui trabalhar e eu cheguei mais cedo no trabalho de propósito. Eu acordei e cheguei mais cedo no trabalho de propósito porque para eu poder não ter ninguém lá no lugar e eu poder me preparar e falar com o Senhor. Gente, não deu outra. Quando eu entrei naquela sala, eu abri a porta, fechei, tranquei, acendi as luzes, eu coloquei um louvor. Deus falou assim para mim, aquele caixão ali, minha filha, não era para você. Mas existem pessoas lá naquele lugar que ainda se sentem fracas e impotentes na fé. E quando elas se sentem assim, elas estão a ponto de morrer. E eu não estou dizendo de uma morte física, eu estou dizendo de uma morte espiritual, a ponto das pessoas não conseguirem acreditar mais nas promessas que eu fiz. Acredita na promessa dos outros, mas não acredita na promessa que eu fiz para ela. Não acredita, não confia. Outra revelação que Deus me deu, que Ele falou muito forte ao meu coração, e foi uma experiência que eu nunca vivi na minha vida. Eu fiquei me controlando lá enquanto eu estava naquele lugar para não chorar, porque eu senti a presença do Senhor o tempo todo. Ele falando assim, ainda existem pessoas aqui dentro que estão aprisionadas e por isso não conseguem avançar. Porque estão aprisionadas à dor ainda. E ainda por cima, tem pessoas aqui que Deus já deu a capacidade de se libertar, mas não se liberta, porque é viver um vitimismo aqui e diante do Evangelho. E vou te falar uma coisa, Deus conhece o coração de cada um. Se você quer ser libertado, transformado, você tem que tomar uma atitude na sua vida. Parar de se vitimizar. Ai, acontece isso na minha vida. Não acontece nada na minha vida. Deus permite isso, Deus permite aquilo. A culpa é sua. A culpa é sua. Que não toma uma atitude, fica esperando a irmãzinha do círculo de oração vir no marchando e revelar para você o que você tem que fazer. Ei, meu irmão, Deus já te deu as armas prontas para você poder guerrear e avançar e conquistar aquilo que o Senhor te deu. Mas para isso acontecer, você precisa se permitir a ser transformado. Não adianta ficar procurando o gabinete todo domingo, toda terça-feira, ficar procurando o seu líder, o seu supervisor o tempo todo. Está na hora de tomar uma atitude e avançar e conquistar. Então se permita ser transformado. Eu gostaria de pedir para que as pessoas que se sentem aqui, sem vergonha, só aqueles que querem mudança, que querem que Deus comece a atuar na sua vida, mas vem aqui como um ato de fé, de se entregar. Aqueles que desejam, aqueles que querem, venham aqui no altar. Enquanto o ministério de louvor vai estar tocando, enquanto o ministério de louvor vai estar cantando, eu convido você a vir aqui. Irmãs do círculo de oração, se prepara. Se prepara, porque hoje eu creio que a glória de Deus vai estar aqui nesse lugar muito forte. Espalha as cadeiras, tira as cadeiras, deixa o povo vir, deixa o povo vir, deixa o povo vir. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia! Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente eu sou. Tuas mãos moldam o meu
cantando esse louvor. Faça sua oração aí com o Senhor. Entregue tudo. Entregue tudo. Tu és oleiro. Aleluia. Decida nessa noite. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Você pode dizer para Ele: vem tocar. Aleluia. Em mim, molda o meu viver, cumpre o seu querer. Declare: eu estou Ele está aqui. Vem tocar. Oh, e Ele quer te tocar nessa noite. Diga pra Ele: Molda o molda o meu viver e cumpre o teu querer. Oh, Ele quer cumprir o querer dele na tua vida. Ele quer cumprir o querer dele na tua vida. Creia nessa noite. Creia nessa noite. Oh, oh, teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente eu aleluia. Quantos aqui não aceitaram Jesus ainda, também venha pra cá. Você que quer ser transformado, você que quer viver esse amor de Deus, assim como Raabe tomou uma decisão na sua vida de viver inteiramente para Cristo, venha pra cá. Não tenha medo, não tenha vergonha, venha pra cá. Venha pra cá. Tu és oleiro. Aleluia. Declare pra Ele decidir. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Você pode erguer as suas mãos e dizer: vem tocar em mim, vem tocar em mim. Molda o meu viver, cumpre o teu querer. Eu estou aqui, Oh, vem, tocar. oh, vem, Senhor. Molda o meu Oh, molda o meu viver. E cumpre o teu Cumpre o teu querer na vida desse lugar. Cumpre o teu querer na vida do teu povo, Senhor. Nós cumprimos, nós clamamos, nós pedimos, nós invocamos o teu querer aqui nesse lugar. Oh! Essa é a hora que Deus vai fazer. Oh, aleluia! Esperança pra quem se humilhar. Aleluia! Essa é a hora. Ei, preste atenção! que Deus Erga vai suas mãos e fazer. diga: tudo novo, tudo novo. Diga! A esperança pra
Senhor. As suas vidas estão aqui no teu altar, Senhor, pedindo transformação, pedindo, Senhor, renovo. Estão pedindo para serem moldadas, Senhor. Por isso, Senhor, que a partir de hoje haja confronto contínuo de mudança na vida dessas pessoas. Elas nunca vão se conformar mais com elas mesmas. Elas buscarão melhoria contínua, melhoria contínua, melhoria contínua na vida do teu povo, Senhor. Nós clamamos, nós pedimos. Oh, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Para aquele que pode as tuas mãos declarar. Deus, adoremos, 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 adoremos. Esta é a hora que Deus Ele está tratando conosco. Ele está fazendo tudo novo. Semana de santificação. a esperança. Diga, Senhor, quebra-me nesta noite. Tira de mim todo pecado. Oh, me liberta, Senhor, me liberta. Você que precisa de uma libertação das drogas, da bebida, de vícios, ou da prostituição. Diga para Ele hoje: me liberta, Senhor, me santifica. Aleluia. A esperança para você. A esperança para você. A esperança para você que nos assiste. É a hora que Deus vai fazer tudo. É agora, é agora, é agora. É agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Ele faz nova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. Alguém aqui na frente entregando a sua vida a Jesus? Alguém se reconciliando com o Senhor? Há alguém nesta noite aqui entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Jesus? Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês que vieram aqui no altar. Voltem confiantes no que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. Amém? A igreja pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluias, aleluias, glórias a Deus.